São convidados da edição da noite José Gomes Ferreira e os fiscalistas Samuel Fernandes de Almeida e Rogério Fernandes Ferreira. Muito boa noite aos três. Samuel, comece por si. Os contribuintes portugueses vão ou não pagar menos impostos? Bom, boa noite. Eu diria, depende das várias versões, portanto, quero que eu compare qual? Com a primeira versão, a segunda versão ou a terceira versão? A mais recente, por favor. Não, porque depois podíamos comparar umas com as outras. Nós já tínhamos um fenómeno de instabilidade legislativa que era só quando as leis estavam em vigor. Agora já temos instabilidade legislativa no próprio processo, o que não deixa de ser uma novidade na nossa democracia. Eu diria que, na generalidade, ainda assim, como é a tónica desde as primeiras simulações, embora isto também não haja simulações muito rigorosas, mas que a generalidade dos contribuintes, sobretudo aqueles com dependentes, pagarão menos IRS. De qualquer forma, eu acho que nós, para discutirmos esta reforma do IRS, devemos discutir o ponto de partida de onde é que nós estávamos, por um lado, e por outro lado, aquilo que são alguns dos comandos constitucionais sobre esta matéria e que parece que nós nos temos esquecido nos últimos anos de que existe uma Constituição e existe uma Constituição fiscal. Mas o seu ponto de partida é antes ou depois de Vítor Gaspar? Não, o ponto de partida são os últimos dados que são publicados, que é 2012, portanto, na prática acaba por ser antes de da Vítor... redução dos escalões de Vítor Gaspar. Exatamente. Portanto, para que todos lá em casa tenham uma noção, até para podermos validar as medidas e para podermos validar algum das polémica que está instalada no Parlamento entre o PSD, ou a maioria, e o PS. Portanto, por um lado, de todo o rendimento bruto coletável em 2012, 62% é rendimento de categoria A e 27,8% é rendimento de pensões. Portanto, estas duas categorias asseguram 90% do rendimento bruto declarado no ano de 2012. Depois, avançando um bocadinho sobre questões sobre a progressividade, regressividade, se devemos optar por deduções à coleta, se devemos optar por quocientes familiares e qual o impacto que isso tem nas famílias, eu acho que é importante nós olharmos para o IRS que é liquidado e efetivamente pago por escalões de rendimento e por tipologias de contribuintes. E, portanto, relativamente a esta matéria, relativamente a 52% do total de agregados familiares que entregaram IRS em 2012, 52,58% não tinham IRS a pagar. Primeiro ponto. Portanto, mais de metade não tem IRS a pagar. E se não tem IRS liquidado, também não tem coleta. Logo, se não tem coleta, também não tem deduções à coleta. Comecemos por este primeiro ponto. Ou seja, as famílias com menores rendimentos, que são tributados, em alguns casos, ou sem retenção na fonte, no caso de rendimentos muito baixos de categoria A, e de pensões, ou a taxas relativamente baixas, não apresentam IRS a pagar no final do ano. Okay? Depois, entre o escalão na altura, porque já não é este o escalão em vigor, mas para que todos lá em casa tenham uma noção, do escalão entre 13.500 euros e 50.000 euros de rendimento anual do agregado familiar, representa 90,94% dos agregados e 47% do IRS entregue. Depois, para relativamente aos mais de 50.000 euros, representa 9% dos agregados, sendo que acima de 80.000 euros, de 100.000 euros, representam apenas 1% dos agregados e representa o pagamento de 53% da totalidade do IRS que foi arrecadado. Ou seja, daqui podemos retirar algumas conclusões, nomeadamente que uma grande parte do IRS está concentrado efetivamente nos rendimentos de escalões mais elevados, numa desproporção que não faz muito sentido, ou seja, que 10% dos agregados paguem mais de metade do IRS que é suportado, e, por outro lado, que, efetivamente, as deduções à coleta, poderemos isso dizer, obviamente que só podem beneficiar aqueles que têm mais rendimentos, sendo que em Portugal, ainda assim, ter mais rendimentos significa, por exemplo, um rendimento anual de 40.000 euros, que já é ter bastante e já é rico fiscalmente em Portugal. Dito isto, quando se diz que o quociente familiar, e antes de entrar nesse tema aí, depois temos um comando constitucional. O IRS é definido constitucionalmente como um imposto que é sobre o rendimento pessoal, visa a diminuição das desigualdades, será único e progressivo, tendo em conta as necessidades e os rendimentos do agregado familiar. Daqui podemos retirar 3 traves mestras. Por um lado, a unicidade do imposto,
por outro lado a progressividade e por outro lado a pessoalização do imposto. Dito isto, acho que temos aqui um quadro para nos podermos mover em termos daquilo que serão as opções legislativas e técnicas e podermos daqui retirar algumas conclusões. E uma das conclusões que eu retiro é que nós temos assistido, e não sou o único a dizê-lo, há muitos fiscalistas que o afirmam na mesma diapasão, e que esta proposta da Comissão da Reforma do IRS não vem resolver, antes pelo contrário vinha agravar, que é o problema de termos um conjunto significativo de rendimentos que não estão sujeitos a taxas progressivas, antes estão sujeitas a taxas por retenção na fonte ou taxas especiais, aumentando, neste caso, a dualidade e não a unicidade do imposto. Em penalização, como vimos, de um conjunto significativo de contribuintes, porque, como vimos, 90% do rendimento bruto provém por uma porcentagem muito pequena dos e que está sujeito a tributação por taxas progressivas e não por taxas ou liberatórias ou taxas especiais. Dito isto... E para a apreciação global, por favor. Como apreciação global e para terminar... democráticos para ser este primeiro comentário, primeiro, que de facto, obviamente, parece-me relativamente pacífico que o quociente familiar, obviamente, que tem um efeito, a meu ver, mais benévolo, genericamente falando, porque afeta ou impacta para efeitos de determinação do rendimento coletável e para efeitos de aplicação de taxa, independentemente da coleta, e, portanto, é transversal ao conjunto dos sujeitos passivos, por um lado, e, por outro lado, como comentário, para me calar e passar a palavra aos meus ilustres colegas, que, obviamente, o que nós temos como resultado final, independentemente de outras considerações, é verdadeiramente um trabalho que não é sistemático e a quem foi-lhe retirada toda a coerência. Nós podíamos não estar de acordo, e eu não estava de acordo, de facto, com todas as medidas propostas pela Comissão, mas ainda assim ainda se percebia alguma linha orientadora. Neste momento, aquilo que nós temos é uma amálgama de normas que não têm coerência entre si mesmas e, portanto, não se pode falar propriamente que estamos propriamente perante uma reforma do IRS que seja capaz de perdurar no tempo, ainda que tivesse ou venha a ter até amanhã o acordo político do PS. Que em princípio não terá. José Gomes Ferreira, eu hei de te pedir uma síntese final com apreciação política no fim, mas dirigia-lhe, Rogério Fernandes Ferreira, a mesma pergunta. Portanto, qual a apreciação geral da reforma? Da reforma. Bom, de facto, há a proposta da Comissão de Reforma e há agora estas alterações. Pelas minhas contas, são a coligação apresentou à volta de 37 propostas, o PS 11, depois o Bloco de Esquerda, salvo erro, umas 31 e o PCP... Na soma, acho que era mais de uma centena. Portanto, o que significa que já não estamos, de facto, perante a reforma que foi apresentada pela Comissão de Reforma. Ainda assim, a sua pergunta sobre se estas propostas melhoram a reforma, no sentido de que vão gerar menos imposto a pagar, eu diria que provavelmente sim, pelos cálculos que, entretanto, foram feitos por uma consultora que eu tive a hipótese de ver no jornal. A discussão que se está agora a centrar politicamente, esta questão aqui do quociente familiar, eu pessoalmente sempre fui contra o quociente familiar, no sentido de que acho que a Constituição não exige uma tributação unitária dos rendimentos do agregado familiar. Aliás, isso era uma interpretação que foi feita a quando da reforma do professor Paulo Piticunha, que julgo que na altura se justificava, mas que hoje, com uma interpretação atualista da Constituição, acho que a Constituição, que aqui foi chamada à colação, não exige a tributação conjunta e, portanto, podia-se optar não apenas pela regra da tributação separada, mas a tributação separada ser mesmo obrigatória. Isso facilitaria, isso geraria efetivamente simplificação dos procedimentos, nomeadamente de cobrança, de declaração ou informáticos, e foi neste sentido, aliás, que a Comissão de Reforma acabou por ir, porque a regra, e julgo que isto é que é de salientar muito mais do que o quociente familiar, a regra é a da tributação separada. Foi isso que foi proposto, com a opção pela tributação conjunta. Em si mesmo, esta opção não é uma simplificação, é uma complexificação daquilo que já existia, que não seria o desiderato da reforma, mas que, de acordo com algumas interpretações, a Constituição exigiria. E, portanto, foi este trade-off que a Comissão conseguiu fazer. Portanto, eu estava aqui uma bela oportunidade para dar um passo atrás e optar pela tributação separada. Eu gostaria mais desta solução, mas também não vejo viável, no meio desta azáfama do Parlamento, que estas propostas depois tenham
cabeça, tronco e membros para serem discutidas, digamos, desta forma avulsa. Mas uma coisa podemos concluir já, se eventualmente nas próximas legislativas houver uma alteração de poder político, vai haver mais mexidas no IRS? Eu espero que se opte pela tributação separada. Aliás, se essa é a regra, acho que é muito mais simplificadora. Aliás, o problema, às vezes as pessoas esquecem-se que os impostos servem para cobrar receita. Os impostos, a sua finalidade é obter receita para satisfazer necessidades públicas em última instância e para despesa pública. Não é através dos impostos que nós conseguimos justiça social. Portanto, às vezes as coisas estão um bocado invertidas. A própria Constituição estabelece como primeiro princípio do sistema fiscal a obtenção de receita. Só em segundo lugar é que se visa a diminuição das desigualdades, a redistribuição da riqueza, etc. Portanto, a primeira função do imposto é agregar receita. Por acaso, no IRS, há aqui esta particularidade, é que o IRS é pessoal. Do meu ponto de vista, é pessoal no sentido de individual também, conforme eu dizia. Portanto, tem que ter aqui elementos de pessoalidade que, apesar de tudo, a Comissão de Reforma introduziu. Portanto, já aqui alguém chamou, disse que isto seria uma salganhada, foi esta a expressão que foi usada. Acho que, de facto, está uma confusão estas propostas e é uma pena, porque, de facto, a proposta da Comissão era bastante equilibrada e tinha um determinado rumo. José Gomes Ferreira, para a salganhada, eu com confesso perspectiva que, política como também. Contribuinte, já há muito tempo que deixei de contar com deduções, peço fatura de tudo, é sabido, já há muito tempo deixei de contar com deduções porque praticamente já não temos direito a deduzir nada. Eu sobre esta matéria acho que não estamos perante uma reforma. Uma reforma fiscal em geral é tomar opções políticas de tributar mais capital ou mais trabalho, alterar profundamente aquilo que é a tributação de transações, portanto, nas decisões de compra ou na área dos combustíveis ou por aí fora. Isso sim é uma alteração de fundo ou uma chamada reforma fiscal, que já foram feitas algumas poucas nas últimas décadas. Em relação à reforma do IRS, houve aqui muitas alterações e é uma atrapalhada e uma salganhada, não há outra forma. O PS tem razão nisso. E eu, como cidadão, perdia muito a conta ao que posso deduzir. Como jornalista, sinto-me numa montanha russa, estou meio enjoado, só que fiz um roteiro, um mapa. Permites-me que diga mais ou menos o que é que eu anotei na minha memória. Isto começa assim. Nos últimos anos aumentaram muitas taxas por escalões, reduziram-se os escalões e criou-se a sobretaxa. Depois cortaram-se abatimentos quase até à inexistência e reduziram-se deduções de tal forma que a classe média superior passou a não poder deduzir quase nada. Depois, eu tomei nota porque isto é mesmo saltimaco. Depois, cria-se uma comissão que vem sugerir uma reforma e que propõe um desagravamento de taxas ou sobretaxas e sugere deduções fixas para todos. E mais, o CDS cria mesmo a ideia de que vai haver uma redução da sobretaxa e que no futuro, a médio prazo, pode mesmo desaparecer. Depois vem o governo PSD, ou nomeadamente na ala PSD, que diz, atenção, calma aí. Depois vem o primeiro-ministro que diz, não, isto só, desagravamento só em 2016, vamos ver como é que corre a receita. Entretanto, o governo toma as suas opções políticas, as deduções fixas desaparecem, criam-se as despesas gerais familiares, transforma-se o coeficiente conjugal em familiar, aqui sim, senhor, há uma vantagem, mas acabam-se com as deduções como habitação, PPR, renda de casa e, pormenor muito importante, a educação fica no bolo das despesas gerais familiares, com um limite de 600 euros. Já estamos a perder por aí. Fica em clara desvantagem. Depois, há pressão lá dentro. O CDS diz que não pode ser, parte do PSD diz que não pode ser e anuncia-se que as despesas de educação têm que voltar, mas voltam para cima, para o abatimento ao rendimento. E ficamos todos já um bocado zonzos, literalmente. E depois aumentam-se os limites que podem ir até 4.500 euros por casal, quando antes estavam metidas numa bolsa de 600 euros. Depois, entretanto, os deputados da maioria dizem que a cláusula de salvaguarda não pode ser, e, portanto, é melhor retirá-la para negociar com o PS. Era mentira. Esta história de negociar com o PS não foi coisa nenhuma, foi pressão interna. As deduções voltam ao que eram antes, com limites. E o que é que nós vemos? Vemos, de facto, uma salganhada. Eu tenho que dizer que o Secretário de Estado, Paulo Núncio, que é um homem que é campeão do aumento da eficácia na cobrança, e isso é bom para o país, é muito bom. Se nós conseguíssemos tributar a economia paralela, já tínhamos resolvido quase o problema do déficit. Fez um trabalho notável com a fatura e com as guias eletrónicas. Tudo isso está a correr bem.
só que neste capítulo andou mal aconselhado, ou melhor, sofreu as pressões políticas dentro da maioria de deputados da CDS, de parte do PST, e ele também foi vítima disso, mas deixou-se enredar, portanto também é culpado. Agora, resumindo isto tudo, muito concretamente, eu acho que no final criou-se uma coisa positiva. Está lá o coeficiente, corrijam-me, senhores especialistas, se eu disser asneira, está lá o quociente, e o quociente, passando de conjugal a familiar, é de facto vantajoso. Sim. E aquilo que era algum desagravamento para alguns, nomeadamente alguma classe média, tornou-se um desagravamento para todos. Esse é que é o final da história. Vêm eleições, até fica bem. Pois, mas como tinha dito o Dr. Rogério Fernandes Ferreira, o objetivo dos impostos é cobrar receita. Ora, se isto vai ser um alívio para os contribuintes, as previsões de cobrança do Governo podem reduzir ligeiramente. Há almofadas para isto? Ou é mesmo a sobretaxa? Eu acho que há, porque com a economia a crescer e com o emprego a retomar, e isso é inegável, apesar de toda a discussão sobre o tipo de emprego e apesar de todos os riscos sobre o crescimento da economia, há um fator que vai levar a economia a crescer, muito mais do que se imagina, que é a queda do preço do petróleo. E vai ser um movimento europeu, que pode levar a que haja um aumento da retoma do crescimento acima daquilo que é previsto. E do ponto de vista interno, com alguma criação de emprego, o investimento está a reanimar e pode haver uma maior cobrança por aí, para além da eficácia que trará mais receitas. E, portanto, poderá haver condições para amortizar aquela margem que permitia chegar à sobretaxa. Eu, por acaso, aí tinha uma ideia diferente. Estão escondidas umas bolsas no orçamento, umas dotações provisionais, que vão poder amortizar algumas coisas, de forma a que no final, lá para julho, agosto, alguém diga, sim senhora, vamos poder devolver a partir de janeiro. Portanto, as coisas estão-se a compor. Eu acho que o critério de análise para estas realidades é muito mais político do que técnico, sem desprestígio do valioso contributo que os colegas dão. Não é isso que eu quero dizer, que não é menorizar, há outros filtros e eles devem ser aplicados nesta realidade, que é política num sentido mais vasto e política partidária em sentido mais estrito. Samuel Fernandes de Almeida, nos seus cálculos, pôs as eleições de 2015? Nos meus cálculos, eu não sou político e, portanto, não tenho as eleições em conta. De qualquer forma, há uma coisa que isso sim eu tive em conta e que chamei a atenção logo desde o início e que pode explicar porque é que nós estamos, em parte, perante uma atrapalhada. Que é a circunstância de, desde o primeiro dia, politicamente, ter sido cometido um erro, que foi ligar a reforma do IRS à reforma da fiscalidade verde, de uma maneira ou de outra. Sim. De uma maneira ou de outra. E foi o próprio Secretário de Estado que condicionou, eu não diria tecnicamente, porque não é tecnicamente, acredito que as comissões trabalharam livremente e apresentaram as soluções técnicas dentro do mandato que lhes foi conferido, mas a partir do momento em que se anuncia que aquilo que se conseguir obter na fiscalidade verde de alguma forma vai financiar a reforma da fiscalidade do IRS, nós estamos a cometer um erro, porque estamos a condicionar politicamente as soluções técnicas que iriam ser alcançadas de um lado e do outro. Isto é um primeiro ponto. E o que eu acabo de dizer é tanto mais verdade que, coincidentemente, e aqui há umas contas que de facto deviam ser melhor feitas. Primeiro, o custo estimado da reforma do IRS pela Comissão não era de 150 milhões de euros. E importa recordar que, na altura, a Comissão propunha uma dedução fixa para todos os sujeitos passivos, independentemente do nível de despesa que tivesse ocorrido. No limite, até poderiam não ter despesa nenhuma. Eram os 2.000 euros? Eu confesso-lhe que agora já não me recordo, mas andaria, tinha tetos, e em função também se eram famílias separadas, monoparentais, ou opção pela tributação conjunta. E o cálculo não eram 150 milhões de euros. Depois, alargou-se o regime das deduções por via da proposta do Governo e conseguiu-se, apesar de se alargar o regime na altura, curiosamente a despesa fiscal era menor. E conseguimos chegar agora a um resultado final, e esses é que são os cálculos, se calhar, para efeitos das eleições, que é extraordinário, é que, coincidentemente, apesar de, em última hora, terem sido feito este conjunto de alterações significativo ao nível das deduções à coleta, o custo desta reforma é de 150 milhões. E pasme-se quem esteja lá em casa, não é que bate exatamente com o valor líquido da poupança ou da receita adicional da fiscalidade verde. Isto tem uma agravante, porque eu estou aqui, obviamente, a ironizar de alguma maneira, mas tem uma agravante. É que na fiscalidade verde perdeu-se também uma oportunidade, e nós não temos falado muito porque a reforma do IRS tem absorvido, de alguma forma, em termos políticos e em termos mediáticos, a atenção das pessoas, mas
Importa recordar que a fiscalidade verde teria tido, provavelmente, eu já tive a oportunidade também de mencionar sobre essa matéria, que teria sido mais útil que a neutralidade fiscal fosse alcançada dentro da própria reforma da fiscalidade verde. O que é que eu quero dizer com isto? Que as medidas penalizantes em relação ao comportamento que fosse menos amigo do ambiente fosse compensado com incentivos na exata e na mesma medida para comportamentos menos poluentes e que conseguisse consubstanciar um incentivo à modernização do nosso tecido empresarial. E a própria Comissão, e isto também traz à colação, porque tem relevância, porque está tudo misturado, a própria Comissão da Fiscalidade Verde teve uma solução técnica, com cálculos que fez, com uma proposta de distribuição destes 150 milhões, que o Governo não teve em conta, por um lado, optando por uma solução cujo modelo económico e impacto na economia nós desconhecemos em absoluto. Ou seja, nós podemos concluir que nós temos aqui, para além de alguns que já chamaram a atenção, mas essa não é a minha especialidade, que se calhar propor duas reformas desta magnitude em vésperas de ano de eleições é capaz de não ser a melhor das ideias, como aliás temos visto pela reação do PS relativamente a estas propostas da reforma do IRS, que juntar a reforma da fiscalidade verde e ligá-la à reforma do IRS contaminou o mandato de uma e de outra e as soluções técnicas, fazendo com que tenhamos perdido uma boa e uma excelente oportunidade para ter feito pelo menos uma bem feita e, neste caso, não duas a meio caminho daquilo que seria o desejável. E essa é que é a leitura que eu faço em véspera de ano de eleições. Queria ver se a sua opinião, por favor. Eu acho que, apesar de tudo, nós temos um sistema fiscal relativamente moderno comparado com os outros países com que nós nos comparamos. De facto, aqui o problema que temos é alguns desajustamentos, até de coerência dentro do sistema fiscal. Quer dizer, nós o que vemos é que este imposto, o IRS, é um imposto de alguma forma cada vez menos progressivo. Não é quando a Constituição de facto diz que ele é progressivo. É uma progressividade que é conseguida muito menos não apenas pelo nível das taxas, mas também pelas restrições e pelas eliminações nas deduções. E, portanto, havia aqui, provavelmente, que fazer alguma coisa, a meu ver, ao nível das taxas e, concretamente, como a Comissão de Reforma o propõe, ao nível da sobretaxa. E, principalmente, na coerência dentro do sistema. Repare que o IRC vai baixar para uma taxa nominal de 21%, mas mantém-se a taxa marginal máxima do IRS em 56,5%, que é menos de metade. Se nós olharmos, mais uma vez, chamando aqui outra vez à colação a reforma do professor Piticunha, em 89, a taxa marginal máxima do IRS era igual à do IRC, que isso é uma coisa que as pessoas às vezes se esquecem. É óbvio que depois não temos aqui em Portugal uma série de cada vez menos empresários em nome individual e cada vez mais sociedades unipessoais. Portanto, há uma série digamos, de incoerências dentro do sistema fiscal que eu julgo que isso é que é importante ver, porque o imposto, conforme eu dizia há bocadinho, serve primacialmente para obter receita, para fazer despesa pública e para satisfazer necessidades públicas. A justiça social consegue-se com a despesa, que essa aí é muito mais controlada e controlável. Não é? Portanto, eu julgo que é este o problema. José Gomes Ferreira, sobre a fiscalidade verde. É para ir buscar dinheiro? Sim, é para ir buscar dinheiro, não tem nada de fiscalidade verde. Aliás, o país não está em altura de pensar em não consumir determinado combustível, porque isso protege o ambiente. Agora, quem puder produzir mais, gastando para isso mais combustível, produz mais para exportar, para substituir importações. Portanto, essa conversa, para mim, reduz-se a uma coisa: obter dinheiro para compensar no outro lado. Se me permites, quanto à vertente reforma que o Secretário de Estado diz que continua a ter esta legislação que vai ser aprovada, o coeficiente conjugal, o quociente de facto representa uma alteração interessante. Volto a dizer que este conjunto não é uma reforma, mas enfim, concedamos que tem alguma importância. Quanto à simplificação, eu não estou assim muito certo. A simplificação, no sentido de aparecerem duas declarações logo para cada um dos cônjuges e depois com a atribuição logo por via eletrónica das despesas que cada um tem, eu acho que introduz uma complexidade, uma coisa que até se torna mais difícil, torna mais difícil a relação do contribuinte com a administração fiscal. O que é que eu quero dizer com isto? Quantas vezes é que um pai vai a uma papelaria comprar coisas para a educação dos filhos e não leva o número de contribuinte dos filhos? Leva o seu, põe. Depois vai à farmácia comprar coisas para a saúde da mulher e também põe o seu. E vice-versa. É evidente que me dirão os técnicos: pois, a lei é igual para todos, tem que se cumprir. Mas depois lá se tem que estar a alterar. Lá dentro, lá se tem que justificar tudo e não há uma certa flexibilidade que existia. Por outro lado, quando se separa as declarações, no meu caso, há um desfazamento grande entre rendimentos. Interessa-me
juntar. Lá vou eu ter que dizer que quero juntar. E assim sucessivamente. Há coisas que parecendo que se torna mais fácil, eu não acho que se torne mais fácil. É evidente que isto funciona para quem tem um conhecimento mais ou menos, nem que seja por alto, das regras. Porque quem não tem que se socorrer de alguém que ajude e aí, pronto, não há grande diferença. Mas eu não estou bem certo que haja assim essa simplificação. Quanto à mobilidade, há sim mobilidade geográfica e essa é introduzida por alguns benefícios e isso também é importante. Não foi aqui falado, mas isso é uma das componentes da alegada reforma. Na prática, depois verificaremos todos estes detalhes e como é que isto resulta no conjunto. Agradeço aos três a ajuda para decifrarmos um pouco o que se está a passar em matéria de IRS.